Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e aqui você vai acompanhar durante esse ano uma sequência de 250 vídeos, onde eu vou documentar toda a minha jornada de crescimento profissional, de crescimento espiritual, de crescimento mental e físico, claramente, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que acontecem no processo de desenvolvimento e crescimento. E uma dessas coisas eu já falei em outros vídeos aqui com vocês, é sobre o cansaço que vem para poder te parar e também vem uma sensação de estagnação algumas vezes, mesmo você fazendo as coisas. Então, às vezes você estuda, tá naquela fase já que você não só estuda, mas você aplica, você coloca as coisas em prática, você tem um método no qual você está seguindo, você está se dedicando, mas mesmo assim você não está tendo resultado. E aí, às vezes, se você não tem noção do que acontece por trás, você pode desistir, você pode falar assim, não, eu vou parar, porque eu não estou vendo o resultado e eu me sinto cansada, eu não quero fazer. E aí tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses muitos anos aí já trabalhando, é que carro apertado é que anda. Carro apertado que anda, querida. Quanto mais coisas você tem para poder fazer, mais coisas você dá conta de fazer. E quanto menos coisa você tem para fazer, menos você quer fazer, né? Nós voltamos aí para uma coisa que eu aprendi cedo na escola, mas apliquei muito ao longo da vida, dando aula como professora particular, que são as leis da física. Newton não errou quando ele observou essas leis, né? Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, e todo corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então, quanto mais parada você ficar, mais parada você vai querer estar. Quanto mais em movimento você estiver, mais em movimento você vai estar e maior facilidade você vai ter para poder manter esse movimento. E eu sempre tive uma dificuldade grande, eu não sei você aí como que é, até é legal você me contar isso aqui nos comentários, que é uma dificuldade de me manter motivada sem outras pessoas estarem me motivando ou sem eu estar no meio das outras pessoas. Eu por eu mesma. E eu acho legal porque Deus trabalha nessa parte, né? Aquilo que você tem dificuldade é ali que ele vai mesmo no ponto e fala assim, então, nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Não sei, né? Mas é nesse ponto aí que nós vamos ter que trabalhar. E o meu temperamento é o temperamento sanguíneo, eu tenho muitas pequenas fraquezas como meu temperamento, assim como você vai ter com o seu aí. E uma das minhas fraquezas é a falta de constância, né? Muita energia de arranque, muita energia para começar e pouquíssima energia para continuar. O permanecer para mim é muito difícil. E a Bíblia, ela fala pra gente que a melhor coisa é o fim das coisas do que o começo delas. Porque existe uma graça em você terminar aquilo que você começa, mesmo não entendendo, mesmo não vendo os resultados, mesmo não conseguindo ali observar o que é que está sendo feito, o que é que está acontecendo por trás. E aí Deus coloca onde está a sua fraqueza. E a minha, como eu já expliquei para você, é justamente nesse ponto, né, de não ter dificuldade para poder continuar. E aí, quando eu entendi, eu olhei para o temperamento, percebi que essa realmente era uma dificuldade comum para todo mundo que tem um temperamento. Eu comecei a me esconder atrás disso e falar assim, é isso mesmo, essa é a minha fraqueza, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, é essa fraqueza e fim, eu tenho que aceitar que eu tenho essa fraqueza. E depois eu comecei a falar assim, opa, não, eu não tenho que aceitar, eu tenho que trabalhar ela, porque Deus não me deu algo que eu não pudesse trabalhar, Deus não me deu algo que eu não pudesse vencer. Eu lembro de um versículo sempre que fala assim, que a gente não é tentado além daquilo que a gente pode suportar, mas pelo contrário, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria concupiscência, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós gostamos. Então, quer dizer, eu tenho que matar isso para que eu consiga viver o novo de Deus, para que eu consiga ser essa mulher transformada pelo Senhor. E desde quando eu comecei a entender isso, eu comecei a levar mais a sério aquilo que eu começava mesmo não vendo resultado. Então, eu começava as pequenas coisas. Eu vou começar pelo simples, igual ali agora. Eu estou observando em cima da minha mesa aqui, tem um copo que está com um tantinho assim de água. Não terminei ele. É muito fácil para mim deixar as coisas pela metade. E se eu não tivesse olhado e falado sobre esse assunto aqui com você agora, eu não teria percebido que aquele copo estava pela metade, que eu tinha deixado ele ali pela metade. E aí que tá.
Porque a gente sendo fiel nessas pequenas coisinhas e concluindo essas pequenas coisinhas, tornando consciente, é um exercício difícil se você parar para pensar. Eu tô falando encostadinha aqui, eu tô vendo no vídeo aí, tá parecendo que eu tô bem encostada, né? Eu vou até mudar o posicionamento da câmera aqui pra eu não ficar tão encostada assim. Eu realmente tô muito cansada, mas eu quero mostrar pra você nesse vídeo aqui algo diferente. A nossa mente, ela é formada de uma forma muito legal, sabe? Eu acho que é justamente para que a gente trabalhe para as coisas do alto, para as coisas do céu mesmo. Ela é formada por 95% de uma parte inconsciente, que você não tem que ficar pensando demais para poder fazer nada, e 5% só por uma parte consciente. E olha só que interessante, parece muito com o que Deus ensina, porque ele fala que é muito fácil nós vivemos por nós mesmos, né? Eu vou levar para esse sentido. Mas é muito difícil uma pessoa entrar no reino do céu. É mais fácil ela passar por um buraco, um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que uma pessoa entrar no céu. Por que é tão mais fácil? Porque esses 95% ele vai estar governando o tempo todo se você não estiver consciente. E você vai ter que usar esses 5% para derrotar os 95%. Consciência. A consciência de que aquilo ali está provando para o meu cérebro que eu não finalizo as coisas me faz querer pegar aquele copo e finalizar ele. Inclusive, assim que eu acabar de gravar esse vídeo aqui, eu vou lá finalizar ele. Você sabe por quê? Porque eu não estou vendo o resultado de eu finalizar aquele copo. É só um copo de água, não é verdade? É só um copo. Eu posso não terminar esse copo. Só que aí eu não estou olhando o resultado invisível de terminar aquele copo. E existe um resultado invisível de terminar aquele copo. Assim como existe um resultado invisível de eu não terminar aquele copo de água. O resultado invisível de não terminar é que eu vou continuar reforçando para minha mente de que não é importante terminar aquilo que eu começo. Agora, o resultado invisível de terminar é que eu mostro para minha mente que eu tenho capacidade para finalizar tudo aquilo que eu começo. Porque a melhor coisa é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor coisa é a gente terminar aquilo que a gente começa. Seja um copo d'água, seja um livro, seja um trabalho, igual eu me propus. Eu sabia que ia ser difícil. Se você tá achando que eu entrei nisso aqui de boba, sem saber que 250 vídeos ia ser difícil, eu sabia, mas mesmo assim tá sendo difícil. Tá sendo difícil. Tá sendo difícil eu ter que parar igual hoje. A minha cabeça tá doendo. Eu já chorei hoje durante o dia. E é uma coisa que eu não tenho hábito de fazer. Então, hoje eu chorei durante o dia, pra você ter ideia como é que tá a minha cabeça hoje. E não chorei uma vez só não, tá? Pra você ter ideia como é que tá. Eu tô fazendo as coisas assim, um pouco nervosa. Mas estou aqui, porque eu me comprometi. E estou conversando com você como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo que estivesse sentada aqui comigo, para que você entendesse que esse processo é normal. Principalmente para quem tem dificuldade nessa área. E quando esse processo estiver nessa fase, você tem que resistir, você tem que persistir. Você tem que determinar no seu coração que você vai finalizar as coisas. Tem uma coisa, foi uma das coisas que me motivou a começar essa gravação de vídeo aqui, que foi uma parte de um livro que eu li que falava pra gente gravar vídeo aqui pro YouTube. Nesse livro falava isso. Aí ele falava assim, olha, você pode gravar, documentando toda a sua jornada, que ele falou justamente para poder documentar a jornada, você vai documentar tudo. E você não vai ver resultado nesse começo. Porque você ainda não encontrou o seu método, você não encontrou a forma como falar com a sua audiência direito, mas isso já vai construindo algo dentro de você maior do que esses pequenos resultados que as outras pessoas enxergarem. E aí vai chegar uma fase onde você estiver ali nos 140, 153, 159 vídeos, onde as pessoas vão começar a gostar do que você está fazendo. E quando elas começarem a gostar do que você está fazendo, elas vão voltar em todos os outros vídeos que você compartilhou. E aí elas vão se apaixonar pela sua jornada. E elas se apaixonando por essa jornada, elas vão querer comprar de você. Elas vão querer estar mais próximo de você. E isso me fez começar. Mas o cansaço quer me fazer parar. E também a minha parte inconsciente, os meus 95% de construção de uma vida inteira desistindo, querem me puxar para que eu desista. Agora. E eu vou desistir? É ruim que eu vou, hein? Pode ser com agarre. Pode ser que eu grave menos vídeo do que eu estava querendo numa semana. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, você sabe por quê? Porque antes de fazer esse compromisso com você que está me acompanhando agora, eu fiz esse compromisso comigo mesma.
E eu tenho tentado diariamente me transformar, eu tenho diariamente tentado mudar a minha visão sobre mim mesma. Eu me inspiro e olho para algumas pessoas que eu falo assim, cara, não é me achando, mas eu olho para a jornada dessas pessoas e eu falo assim, eu tenho essa mesma capacidade. Eu tenho, às vezes, o mesmo conhecimento que essa pessoa e eu me pergunto por que essa pessoa está tendo resultado? Por que eu ainda não estou tendo os resultados que essa pessoa está tendo? E essa questão de a gente olhar e perceber que existe isso, eu sei que hora ou outra isso aqui vai dar um resultado, isso aqui vai dar a lógica. Por quê? Porque eu não desisti, mas e se eu paro no meio do caminho? E se eu esqueço que antes de fazer esse compromisso com você, eu fiz comigo mesma? E se eu esqueço que melhor coisa é terminar do que começar? E se eu esqueço de treinar esse hábito de terminar aquilo que eu comecei nas pequenas coisinhas? Deus é maravilhoso em tudo que faz. Eu queria muito que você colocasse isso no seu coração. Porque todas as vezes que você estiver muito próxima de romper em uma área, de avançar, de crescer nessa área, vai vir alguma coisinha. E muitas das vezes nem é o diabo. Que a gente tem mania de culpar, tudo é o diabo, né? O diabo faz tudo. Mas a maioria das vezes é você mesma, sua própria mente que foi condicionada a viver daquele jeito. E ele só lança sementinha assim, você fala assim, opa, eu quero! Não vou fazer mais. Não vou pelejar com isso, não tá dando resultado. E aqui eu tô falando claramente de crescimento nas redes sociais, mas isso vale para qualquer área da sua vida. Às vezes você tá lutando pelo seu casamento aí, você tá tentando, tá semeando e não vê resultado. Aí você fala assim, de que vale? De que vale isso? Mas aí eu te pergunto, qual que é o resultado invisível de você não fazer isso? E qual que é o resultado invisível de você fazer isso? O que você está falando para sua mente enquanto você conclui aquilo que você começou? O que você fala para sua mente quando você honra o seu casamento até o último dia da sua vida ao invés de abrir mão do seu casamento? O que você está falando para sua mente quando você honra os seus compromissos e ir até o fim com aquilo que você prometeu? O que você está falando para sua mente quando você se propõe a fazer uma atividade física e realmente faz essa atividade física? Qual é o ganho visível e invisível de fazer o que você faz? E por que você faz o que faz? Eu queria que ao ouvir tudo isso, você pensasse em quais coisas que você sabe que deve fazer, sabe que precisa concluir e mesmo assim não tem concluído. Quais coisas que você não tem visto resultados visíveis, mas que estão gerando resultados invisíveis dentro de você. Na era, né, da internet, a gente está aqui o tempo todo, a gente está assistindo, está consumindo esses conteúdos o tempo todo, se torna muito fácil você se comparar com a outra pessoa. Você olhar para ela e falar assim, mas fulano está tendo resultado? E eu acho que é tão legal essa parte de documentar isso tudo aqui, porque você vai perceber, né, ao longo do tempo, eu não sei se você vai ver esse vídeo hoje, no dia que eu estou postando, ou se vai ver daqui a um ano, você vai falar assim, cara, ela passou pela mesma coisa que eu. Ela teve a mesma vontade de desistir que eu, ela estava cansada, você pode reparar que o meu olho está cansado, minha vista está pesada, eu estou com vontade de fechar os olhos aqui, mas eu não vou fechar, eu não vou parar. Eu sei que esse cansaço não é um cansaço de estar fazendo, é um cansaço para que eu pare de fazer. Pare de fazer aquilo que vai me dar resultado. Por quê? A mente quer me manter confortável. Ela quer me manter no lugar em que eu estou, mas eu não estou disposta a viver mais nesse lugar. E é aqui que está a graça. E é aqui que está o ponto. Você está disposta a continuar vivendo a vida que você vive? Ou você quer viver algo novo? E para viver algo novo, você precisa fazer algo novo. Você precisa aparecer mais, você precisa compartilhar mais, você precisa entregar mais, você precisa estar disponível para entregar. Mas também, e aqui está uma coisa que eu custei aprender na minha caminhada com Deus, é você, além de querer entregar mais, né, você tem que estar disponível para receber mais do Senhor. Disponível para sentar com Ele, conversar com Ele, ouvir dEle, sentir o direcionamento dEle. Porque fazer esse caminho sozinho é muito pesado. Muito pesado.
Quando eu entendi que lançando sobre ele toda a minha ansiedade, todo o meu cansaço, todo o peso que estava sobre mim, o meu fardo ficava leve e eu conseguia agora declarar com a minha boca todas as palavras que Deus falava ao meu respeito, eu comecei a repreender. E comecei a perceber que o meu dia ele se tornava outro. Igual hoje eu estou muito cansada, mas eu já me alimentei da leitura da palavra, eu já me alimentei pregando a palavra, eu já me alimentei declarando a palavra, eu já me alimentei ouvindo a palavra. O tempo todo a palavra. E eu fiz coisas hoje grandes, mas que são invisíveis para a maioria das pessoas. Mas e se eu entro nesse modo de comparação com o outro? E se eu entro nesse lugar onde todo mundo está tendo resultado e eu não? Que todo mundo parece que está feliz, está bem arrumado, está bem vestido e eu não? Nesse lugar onde as pessoas alcançam tudo com tanta facilidade e eu não? É um lugar muito triste de estar. É um lugar onde a gente perde a graça de viver e de fazer as coisas, só ir fazendo. Você começa a desvalorizar o que você está construindo, para valorizar aquilo que não faz parte da sua história. É um erro muito grande. Um erro que está matando os sonhos que Deus tem para você. Um erro que está te impedindo de viver a fidelidade e o amor de Deus. Um erro que está te colocando em um lugar onde você não quer estar. Vale a pena continuar. Vale a pena fazer mesmo estando cansada. Vale a pena entregar a Deus esse cansaço. Vale a pena esperar essa semente frutificar. Eu trabalho tudo isso que eu estou falando aqui com você, toda essa jornada, eu compartilho aqui um trechinho, né? Um videozinho de 15, 20, 25 minutinhos. Mas todo dia dentro da comunidade Liberta eu trabalho todos esses temas assim, ó, de uma forma muito mais ampla. Lá nós temos aula de segunda a sábado. Mais de 1 hora de aula. Letícia, 1 hora de aula do meu tempo, você não tem noção. Eu não consigo assistir 1 hora de aula todos os dias. Eu vou te falar a verdade que eu também nem quero qualquer pessoa lá dentro. Mas eu percebo que quando a gente realmente tem um objetivo, a gente realmente quer crescer, a gente aceita esse processo. E a gente abraça essa causa. Ali dentro é aula, é claro, mas também é uma terapia em grupo, é um lugar onde você coloca suas mazelas, onde você ouve aconselhamento, as pessoas estão no mesmo pensamento que você, elas estão disponíveis para crescimento como você. Ali dentro você não encontra só uma comunidade onde tem aula, você encontra amigas, parceiras de oração, pessoas dispostas a te ajudar, pessoas dispostas a te ouvir, pessoas que estão na mesma jornada que você, no mesmo propósito que você, que estão com o mesmo pensamento e a mesma intenção que você. E quem vive a ambiência entende o poder e o valor da ambiência. Estar acompanhada de pessoas que acreditam, que valorizam, que amam você. Isso é muito importante. Isso te dá força para poder vencer aqui fora. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Eu queria muito que cada um de vocês tivesse a oportunidade de experimentar, estar num ambiente onde as pessoas têm o mesmo objetivo. Eu sempre vou falar aqui, vou trazer para a corrida, né? A corrida, ela me ensina muito, porque ali dentro você não trabalha com pessoas conhecidas, né? A maioria das pessoas que estão na mesma corrida que você são pessoas desconhecidas, mas todas num único objetivo: ultrapassar a linha de chegada. Cada uma por seu motivo, mas todas num único objetivo: atravessar a linha de chegada. E cara, quem já presenciou uma corrida e uma corrida grande, a minha maior corrida foi a corrida da Garoto, sabe como é surreal a sensação de estar envolto de pessoas no mesmo objetivo. Você tira uma força interior que tem aqui dentro, que você jamais sonhou que existiria. Você consegue ultrapassar barreiras que você nunca imaginou que conseguiria ultrapassar. Eu lembro quando eu fui para Garoto, né? Foi a minha primeira corrida longona, assim, 16 quilômetros. Eu fui para lá, o máximo que eu corri era 5 quilômetros. O máximo. Eu fui para lá decidida, eu vou correr 10. Eu vou correr 10 quilômetros. Se depois do 10 eu não aguentar, eu vou andando. Eu corri os 10, e assim que eu bati os 10, eu falei assim, gente, se eu corri 10, eu aguento correr os 16. E eu aguentei correr os 16. E quando eu tava chegando assim no 15º quilômetro, eu falei assim, quem corre 16, corre 21. Eu ainda não fiz a de 21,
A bariátrica me impede um pouco, né, por causa da questão da alimentação. Eu preciso conseguir equilibrar isso para que eu tenha forças para viver uma meia maratona. Mas quem consegue correr 16, consegue correr 21. E você sabe por quê? Não foi só o trabalhar da mente, foi o ambiente que permitiu com que eu trabalhasse a minha mente. Surreal. A experiência ali dentro é incrível. Então não subestime o poder da ambiência e valorize a ambiência. Porque ela pode te levar a lugares que você jamais imaginou. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilha comigo se você está nesse mesmo lugar, nessa jornada, se você já passou por esse lugar ou se você quer caminhar rumo aos seus projetos e eu estou te ajudando de alguma forma. Para mim é uma alegria poder ver o seu comentário aqui embaixo, poder conversar com você. E eu quero também, né? Eu não lembro se eu já falei sobre inscrever, estou com tanta coisa na cabeça, mas se inscreva aqui no canal todo dia. Todo dia não. Sempre tem vídeo novo. E você vai acompanhar esses 250 vídeos aí ao longo do ano de 2026. Prometo para você que terão 250. Quero torcer para que tenha mais do que 250. Mas se você quer me acompanhar de mais pertinho, faça parte da comunidade Liberta. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever, adquirir a sua vaga lá dentro e participar com a gente, tá? Um grande abraço, fique com Deus, um beijo e até a próxima!